Olá, aqui quem fala é Daiane Figueiredo, meteorologista da Climatempo, e eu trago as principais informações de previsão para os próximos 15 dias. A Agência Americana de Meteorologia reafirmou a grande probabilidade de uma laninha para o segundo semestre de 2024. A partir desse gráfico de previsão probabilística, nós podemos identificar que o El Niño ainda está vigente de moderada intensidade, impactando todo o padrão de circulação do centro-sul do país. Já quando a gente olha para os próximos períodos, nós vamos entrar num breve período de neutralidade e a instalação da laninha há uma grande probabilidade de ocorrer no trimestre junho, julho e agosto. Antes de entrar na previsão do tempo, vamos entender como tem sido o comportamento das chuvas na primeira quinzena do mês de abril. A primeira quinzena do mês de abril foi marcada pela passagem de algumas frentes frias que contribuíram para a canalização da umidade da Amazônia para as áreas do centro-sul do país. Já no interior do Mato Grosso, nós temos anomalias de precipitação positivas. Essas chuvas contribuem para a manutenção da umidade do solo, contudo, pensando no período de colheita para estas áreas, não está favorecendo essas atividades na região, pois são chuvas ali em formato de pancadas que paralisam essas atividades de colheita naquele momento. Já quando a gente olha para o sul de Minas Gerais, as áreas estão com anomalias de precipitação negativas. Isso não significa que não há chuvas presentes ali no sul de Minas. São chuvas em formato de pancada que favorecem a manutenção da umidade do solo, mas estão abaixo do que é esperado para esse período do ano. Vamos entrar agora na previsão para os próximos 15 dias. A passagem de uma frente fria na pêntala do dia 16 ao dia 20 de abril vai contribuir com bastante instabilidades nas áreas no centro-sul do país. São esperados acumulados em torno de 30 a 50 milímetros no interior do Mato Grosso, que podem contribuir para a manutenção da umidade do solo, mas devem paralisar momentaneamente algumas atividades de colheita. Já quando a gente olha para o sul de Minas, essas chuvas também serão em formato de pancadas, chuvas localizadas, mas teremos acumulados um pouco menos expressivos em comparação às áreas no interior do Mato Grosso. Após a passagem dessa frente fria, teremos a instalação de uma massa de ar frio, que vai contribuir com a diminuição das temperaturas mínimas. Áreas pontuais aqui na região sul são esperados alguns episódios de geada. Já quando a gente olha para o sul de Minas, vai ser impactado por essas temperaturas baixas, mas não há o risco de geada neste momento da pêntala do dia 16 ao dia 20 de abril. Segundo a pêntala do dia 21 a dia 25 de abril, há um grande indicativo da instalação de uma alta pressão sobre as áreas no interior da região sudeste. Essas áreas devem ter um período mais aberto, de tempo aberto, com algumas temperaturas um pouco mais elevadas, mas ainda assim há a presença de uma massa de ar polar frio que vai impactar nas temperaturas mínimas na região. O sul de Minas deve ter temperaturas mínimas em torno dos 10 graus também nesta pêntala. Já quando a gente olha para as instabilidades no interior do Mato Grosso, elas devem ser ainda levadas em consideração devido à canalização da umidade da Amazônia, que ainda vai contribuir com algumas instabilidades localizadas para esta região. Já quando a gente olha para a temperatura mínima, ela deve ficar em torno dos 20 graus, então teremos ali tempo um pouco mais fechado para essas áreas no interior do Mato Grosso. Na última pêntala, do dia 26 ao dia 30 de abril, são esperadas pancadas de chuvas às áreas mais ao norte da região do Mato Grosso. Essa região ainda está sendo influenciada pela canalização da umidade da Amazônia, então ainda teremos ali alguns acumulados um pouco mais expressivos. Mas de uma forma geral, na última pêntala, a região central do país vai ter a presença de uma alta pressão atuando, que vai inibir a formação de nuvens convectivas, aquelas nuvens que causam bastante acumulado para a região. Então, teremos aí nos últimos dias do mês de abril um tempo mais aberto para as áreas central do país e também no sul de Minas com chuvas localizadas e baixos acumulados. Entrando agora na previsão pontual para os próximos 30 dias para as cidades no interior do Mato Grosso e sul de Minas. Para a cidade de Sorriso, no interior do Mato Grosso, os próximos 15 dias serão marcados por chuvas localizadas com baixos acumulados. Essas chuvas devem garantir a manutenção da umidade do solo, mas já quando a gente olha para a virada do mês de abril para o mês de maio, essas chuvas devem dar uma cessada para a região. Teremos um perfil mais de outono,
com chuvas, um perfil mais seco, com chuvas bem espaçadas, e as temperaturas devem ficar em torno dos 30 graus. Já quando a gente olha para a temperatura mínima, de uma forma geral, não há tanta variação e ficará em torno dos 20 graus para os próximos 30 dias. Para Lucas do Rio Verde, no interior do Mato Grosso, também terá um perfil típico da região de Sorriso, porém essas chuvas aí devem ter um pouco mais de intensidade na metade dessa quinzena do mês de abril. Mas os próximos 15 dias, de uma forma geral, serão de chuvas localizadas com baixos acumulados. Essas chuvas também devem cessar ao longo do mês de maio e também da virada de abril para maio teremos um tempo mais seco. As temperaturas devem ficar em torno dos 30 graus e a temperatura mínima em torno dos 20 graus. Para a cidade de Varginha, os próximos 30 dias também serão marcados com chuvas localizadas, mas de uma forma diferente do interior do Mato Grosso, nós podemos verificar que esse padrão de chuvas é um pouco mais espaçado. Chuvas com baixos acumulados, mas espaçados em comparação às outras áreas. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 25, 27 graus, já a temperatura mínima nos próximos dias deve estar em torno dos 10, 11 graus, porém ela volta a retornar ali para os 20 graus e teremos alguns picos ali de temperaturas mínimas um pouco mais baixas para estas regiões. Lembrando que essa região do sul de Minas já é uma região um pouco mais fria, então com a passagem de frentes, entradas de massa de ar polar frio, as temperaturas devem diminuir para estas áreas, mas por enquanto não há um indicativo de geada para os próximos dias. Foram as principais informações de previsão do tempo. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time de meteorologista. Até mais!